3-1 para o tricolor paulista em pleno Morumbi, no primeiro jogo da decisão do Paulistão. Domingo tudo se resolve no Allianz Parque e acho que nem o mais otimista São Paulino imaginava isso, se a gente não olhasse para o jogo, né? Pegasse apenas o resultado final, um 3-1 sobre o Palmeiras, uma enorme vantagem. É óbvio que, até pela qualidade das duas equipes, não dá para dizer que está tudo definido. São 2 gols, né, que o Palmeiras vai precisar tirar dentro da sua casa, com a sua torcida, não na sua totalidade, porque tem o palco do show do Maroon 5 sendo montado lá no Allianz Parque e portanto, a arquibancada norte vai estar prejudicada e aí, por isso, o Palmeiras não terá a sua lotação máxima. Mesmo assim, é óbvio que todos os demais setores estarão lotados para empurrar esse time, que precisa jogar muito mais do que jogou no Morumbi. E aí o São Paulo avançava as suas linhas, jogava no campo adversário, tentava roubar essa bola no campo adversário, recuperando essa bola imediatamente quando perdia, para ficar o tempo todo no campo do Palmeiras e não deixar o Palmeiras respirar. Por outro lado, de que forma o Palmeiras tenta sair dessa marcação um pouco mais alta que o São Paulo fazia no começo do jogo? Aquela bola esticada, apostando muitas vezes nas arrancadas do Dudu e do Rony. O que acontece a 3 minutos, quando, por exemplo, vem uma saída do goleiro mesmo, em que o São Paulo vai fazer essa marcação-pressão, e o Rony e o Veiga conseguem dar esticada junto com o Dudu, acionando o camisa 7 pelo lado direito, e ele faz uma invertida espetacular num buraco deixado pela defesa do São Paulo no lado direito, com o Piquerez, que centraliza de uma forma torta, assim, né? A bola não sai do jeito que deveria, para chegar no Gustavo Scarpa, e aí o Diego Costa acaba salvando. Depois a gente teve até um chute do Alisson no travessão, em boas chegadas do São Paulo. O São Paulo começou a trabalhar mais essa bola, e aí eu queria destacar a atuação de Jonathan Calleri e do Éder também. Eles tiveram movimentações muito importantes que acabavam chamando a atenção de toda a defesa do Palmeiras. E o Palmeiras tem uma defesa melhor do campeonato, né? Tinha sofrido só 4 gols, vejam só, até essa partida. Sofreu 3 em uma só. No momento em que tem essa jogada do Alisson, né, que o Wellington recebe na esquerda, os dois, juntamente com o Alisson também, eles puxam toda a marcação do Verdão. E aí abre um buraco, porque o Wellington faz muito bem, ele centraliza ela para trás, né? Ele cruza para trás, e aí a bola acaba sobrando para o Alisson com liberdade para finalizar e a bola vai no travessão. Mas é muito importante a movimentação desses atacantes, desses jogadores de frente. Isso é treinamento, isso é modelo tático e também, obviamente, a qualidade dos atletas. O Calleri fez um confronto individual que começou com o Gustavo Gomes e terminou com o Murilo, né? Eles se alternaram para buscar o Calleri e ele, independentemente do cara que chegava nele, ele trombava, ele muitas vezes fazia faltas, mas ele saía da marcação, ele fez o que foi, ele fez um inferno na defesa do Palmeiras, esse camisa 9 chamado Jonathan Calleri. É muito bom jogador. E argentino, né? Argentino tem essa questão mais epidérmica, mais sanguínea de jogar decisões, de saber que a decisão ela não se joga apenas na bola, em que muitas vezes você não vai ter uma bola limpa, né, redondinha para você finalizar. Ele no caso teve e fez a parte dele, mas enquanto isso não acontecia, ele brigava do jeito dele, ele buscava esse espaço, ele tentava romper de alguma forma, e quando fazia isso, muitas vezes chamava a atenção da defesa, abrindo espaço para outros jogadores. A gente o Ferreira também tem parcela assim de demorar para ter entendido o jogo. Eu sei que estava mais equilibrado um pouco no primeiro tempo, mas o início do segundo tempo, até pelo placar já parcial de 1-0 para o São Paulo, já demonstrava que o São Paulo estava sendo soberano no jogo, né? Com perdão do trocadilho aí com o apelido do São Paulo. Mas o Palmeiras demorou até que o Pablo Maia faz o segundo num belo gol de fora da área, com desvio, lembrando muito o Luan, um garoto da base, no Paulistão do ano passado, em que ele conta com o desvio do Felipe Melo para também num clássico contra o Palmeiras marcar um gol numa final do Campeonato Paulista. Vamos para o primeiro gol, né? Porque o primeiro gol acontece já nos acréscimos do primeiro tempo, em um lance completamente despretensioso, em que a gente nem imaginava. De repente o árbitro Douglas Marques vai lá no monitor, no VAR, para ver o que estava acontecendo. E aí ele encontra uma bola na mão do Marcos Rocha. Não é no braço, né? Porque ele fecha o braço desse lado e a bola bate nessa mão, no seu giro de corpo. É óbvio que, infelizmente, a regra ela tem as suas interpretações e você tem motivos para você dar esse pênalti. Mas eu não consigo ver penalidade nesse lance, porque eu não posso fazer com que a imagem ela se sobreponha à minha interpretação. A interpretação ela precisa constar nesse lance para que você considere como infração que o Marcos Rocha tenha ampliado o seu espaço, que ele tenha gerado um impacto, que ele tenha... a intenção ela já foi retirada da regra, né? Mas que você tenha... que você amplie o seu espaço corporal, né?
abrindo o seu braço para poder interromper a trajetória da bola. O que eu vejo no Marcos Rocha é quando ele faz esse giro de corpo, é ele se escondendo da jogada. E esse braço, mesmo que ele fizesse esse giro se escondendo, se ele ainda estivesse fora do seu corpo, é óbvio que ele assumiria o risco e, pela regra, deveria ser marcado o pênalti. Não é o que acontece. A mão dele, mesmo que ela bata nela, está junto ao seu corpo, nesse giro tentando mostrar, indicar ao árbitro, não quero interferir na jogada, não quero causar um impacto ilegal. É o que o Marcos Rocha faz no seu movimento. E mesmo assim, o árbitro resolveu dar o pênalti, olhando no monitor. Então, é um pênalti que não existe, é um pênalti que interfere, obviamente, no jogo, porque ali o São Paulo já começa na frente, e no segundo tempo ganha um gás muito grande para construir o seu resultado, e o Palmeiras sente, obviamente. Então, o Palmeiras, o São Paulo foi superior o jogo todo? Foi, apesar de um certo equilíbrio no primeiro tempo, mas a gente ainda entende o São Paulo como superior, e no segundo tempo sobrou. Mas não tem como tirar de contexto esse lance especificamente. Tem outros lances de pênaltis que foram reclamados e que estão sendo cogitados aí, como por exemplo do próprio Murilo no Calleri. Eu acho que é uma trombada, uma disputa por espaço, agarrões sequenciais ali. Aí tem gente também comparando com o pênalti dado do Gil no Danilo, né, no derby, no clássico Palmeiras e Corinthians, que eu também não marcaria, mas foi marcado. Ah, mas então se marcou lá, tem que marcar cá. Pra mim, um erro não justifica o outro, mas tudo bem, se você quiser ficar com esse critério de que aquilo lá é pênalti e esse também tem que ser, pra mim, nenhum dos dois é pênalti. E tem também uma bola que bate na mão do Marquinhos no segundo tempo, 28 minutos do segundo tempo, né? A bola bate no pé dele e sobe no braço. De novo, ali eu também vejo um movimento natural do jogador, eu não vejo um movimento antinatural. Mas o braço dele tá aberto, mas ele tá fazendo um movimento de sair com a bola dominada depois dela bater no seu braço, bater na sua perna e bater no seu braço. Também não marcaria esse pênalti. Enfim, a gente tem que ficar parando de caçar pênaltis, né? Mas aí eu, obviamente, entendo a reclamação do torcedor do Palmeiras. Poxa, marcaram um pênalti contra mim, que não aconteceu, né? Por que não marcaram esse? Enfim, acho que isso ainda vai dar pano pra manga. Vem o segundo tempo, o Pablo Maia faz aquele gol, e aí o Abel, só depois ele resolve fazer essa modificação. Ele tira o Veiga e o Dudu e coloca, aliás, o Scarpa, né? O Scarpa e o Dudu, e coloca dois jogadores de velocidade. Acho que o Abel também não fez a leitura correta, porque depois que o São Paulo faz o 2-0, era natural que ele baixasse suas linhas, e foi o que aconteceu. E aí era muito difícil de você explorar um contra-ataque. Esses dois jogadores seriam interessante, o ideal, para você, dentro de um equilíbrio de jogo ou de disputa de posses, né? De você ter uma transição rápida com esses jogadores. O máximo que você teria ali seria um contra um, alguma jogada individual que acabou não acontecendo. Então o Abel demorou para mexer, e quando mexeu, aí acho que logo ele percebeu que precisava de um jogador no meio campo, e aí sacou lá o Atuesta para tentar alguma construção ofensiva, para ver se o time tinha um pouco mais de controle, de retenção ali no meio, porque ainda assim o São Paulo continua mandando nas ações. O Igor Gomes fez um baita jogo e ainda deu mais uma assistência, porque o terceiro gol tem um desvio de cabeça dele no meio do caminho na cobrança de escanteio do Nicão, que entra no segundo tempo também, e aí o Calleri faz o terceiro gol, o segundo dele no jogo. Quem estava marcando o Calleri? Wesley, que entrou no segundo tempo, que entrou para fazer esse escape de velocidade, que não teve espaço para isso, e estava marcando o Calleri. O Calleri conseguiu arrumar um enrosco com o melhor zagueiro do continente, que é o Gustavo Gomes. Como que ele não ia conseguir sair da marcação do Wesley? É óbvio que ele ia conseguir. E ele sai assim com uma facilidade. O Wesley ainda reclama de falta que não existiu. Ele no corpo toma a frente e faz o terceiro gol do São Paulo. O Rafael Veiga depois faz esse gol de falta, em que para muitos o Jandrei falhou, talvez uma bola defensável, né? Não sei se falha, mas uma bola defensável. Talvez isso seja a mesma coisa, mas enfim. Esse gol do Rafael Veiga ele é muito importante. Eu não vou dizer aqui que, nossa senhora, esse gol, né, agora o Palmeiras vai em busca do título. Não dá para saber. Mas é fato que 3-0 deixaria a situação muito mais complicada para o Verdão. 3-1, eu digo o seguinte: talvez esse gol tenha dado um sinal de alerta ao Rogério Ceni. O time vai precisar ter a mesma pegada, a mesma inteligência, a mesma aplicação tática, porque o Palmeiras vai babando para cima do São Paulo para conquistar esse título dentro da sua casa e não perder esse título diante do seu torcedor. Por outro lado, o São Paulo não pode se acomodar na vantagem, que é significativa, mas do outro lado tem um adversário muito perigoso. Então, esses meninos de Cotia que estão jogando muito bem, o Jonathan Calleri junto do Éder e companhia, com o Igor Gomes e todo esse time muito bem encaixado e crescente do Rogério Ceni nessa reta final de Paulistão,
Então, eles têm que entender que vai ser um jogo, mais um jogo decisivo e de uma concentração lá em cima. Vai ser um grande jogo, uma grande final. Tô muito já totalmente escuro, quase todo escuro. Foi aqui nesse gramado que o São Paulo conseguiu um resultado até inesperado para muitos dos seus torcedores. Aliás, 60.383 torcedores estiveram aqui acompanhando essa vitória do São Paulo 3-1 contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha levado 4 gols no Campeonato Paulista e levou 3 de uma só vez. E não fosse aquele gol do Rafael Veiga no finalzinho, o São Paulo ia com uma vantagem gigante para o Allianz Parque. Mas os jogadores consideram que é uma excelente vantagem, 2 gols de diferença, que vai ser difícil para o Palmeiras reverter a situação, mas claro, ninguém quis falar em título antecipado lá na Zona Mista. Conversamos com alguns personagens que daqui a pouco vamos trazer aqui. O Rogério Ceni saiu muito comemorado. Aliás, eu quero lembrar um lance muito engraçado que aconteceu. No primeiro tempo, surgiu uma falta para o São Paulo, foi até mal batida a falta. A bola pegou na barreira, ficou fácil para o Everton. O estádio todo começou a gritar o nome do Rogério para a cobrança de falta. Relembrando os tempos em que o Rogério, ali naquelas faltas próximas à área, conseguia, às vezes, fazer cada golaço, mas foi assim, instantâneo. Estava ali no meio da torcida, de repente, falta marcada, como os principais cobradores do São Paulo, ou o principal, que é o Reinaldo, não estava em campo, a torcida toda começou. Rogério, 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 como se ele pudesse hoje sair do banco e cobrar com maestria a falta, como fazia na época de capitão e goleiro do São Paulo. Outra coincidência desse jogo, outro fato assim, digamos, coincidente com a final do ano passado, é que o segundo gol do Pablo Maia surge após um chute de fora da área que desvia num zagueiro do Palmeiras, no caso o Murilo. E você vai lembrar, Xará, o Antero também, que no jogo da volta, aqui mesmo no Morumbi no ano passado, sem torcida, ainda época de pandemia, o que aconteceu? O Luan, aos 35 do primeiro tempo, chuta uma bola de fora da área, ela pega no Felipe Melo e mata o goleiro Everton, e o São Paulo fazia ali o primeiro gol da vitória por 2-0 que garantiu o título. Aqui foi o segundo gol da partida, de um pouquinho mais, de menos ângulo do Pablo Maia. Aliás, está se especializando em fazer gols dessa distância e daquele lugar exatamente de chute ali na diagonal. Hoje foi um gol muito comemorado por ele, por se tratar de uma final. E outro destaque não poderia ser diferente, o Caleri, 8 gols na temporada, tinha feito mais 4 ano passado, é o artilheiro da era Rogério Ceni, mesmo não jogando todas essas partidas, foi preservado em alguns jogos. O Caleri balançou 2 vezes as redes. Daqui a pouco ele vai falar aqui pra gente que considera este jogo, o do Corinthians, e um contra o River Plate, quando ele passou por aqui na primeira vez, os principais dele com a camisa do São Paulo, os mais importantes, os mais simbólicos, desde que ele vestiu a camisa do São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, para arredondar tudo isso, Xará e Antero, vamos trazer sonoras, entrevistados, aqueles personagens do São Paulo que passaram com um sorriso após a vitória por 3-1 contra o Palmeiras na Zona Mista, aqui no Morumbi. Aconteceu que foi uma noite mágica, a verdade. Todo mundo acho que se sentiu muito identificado com o time. Acho que todo mundo que jogou, os que estavam no banco de reserva, todo mundo deu o 100%, e isso é o que precisamos para ser campeão. Hoje dimos um grande passo. Podia acontecer qualquer coisa, mas hoje honramos a camisa e pode que com este resultado podamos ser campeão. Lógico que a gente queria ganhar de 3-0. Acho que nem o torcedor mais otimista imaginava que seria esse o resultado, até de 3-1. Acho que a gente tomar o gol faz parte ali, ainda não vi o lance, mas a equipe tá tranquila, se manteve tranquila, a gente tá com 2 gols a mais, não tem nada ganho, a gente vai lá pro Allianz para fazer o nosso jogo. Jogar, né? Jogar com inteligência. Jogar com inteligência, como eu falei, não tem nada garantido, gente. É um resultado bom, mas não tem nada garantido. Respeitar a equipe do Palmeiras, que é uma equipe que vem disputando campeonatos, finais, decisões nos últimos tempos. São jogadores que vêm jogando junto há muito tempo, então esse respeito pé no chão é muito importante. Muito bem, voltamos. Então, Edu Afonso, para arrematar, companheiro. Vamos lá, o Diego Costa é o zagueiro mais titular, digamos, do Rogério Ceni na temporada. E o Arboleda volta. Mas olha, pela partida que o Léo fez hoje, acho que Arboleda, classificado para o Mundial, estará no banco de reservas domingo lá no Allianz Parque. Ninguém machucado, o Wellington era o único pendurado, não tomou o 3º amarelo, o Sara não terá condições, então o São Paulo, com o reforço do Arboleda, poderá colocar, se quiser, o Rogério até o mesmo time que iniciou a partida hoje aqui contra o Palmeiras, no jogo do próximo domingo, que pode definir mais um título. Primeiro do Rogério Ceni como técnico do São Paulo, pelo menos o primeiro oficial como treinador do São Paulo, Xará. Florida Cup. O São Paulo utilizou do veneno que o Palmeiras costuma utilizar.
quando joga fora, ele também, às vezes, atrai o adversário, sai no contragolpe, marca, abafa, não deixa o rival respirar. Foi o que ele fez contra o Palmeiras. O meio-campo do São Paulo, a partir dos 30 do primeiro tempo, por exemplo, Pablo, Igor, Nestor, Alisson, eles contiveram o Palmeiras. Tanto que Dudu saiu no segundo tempo, Scarpa saiu, são jogadores importantes que tiveram um desempenho muito aquém do habitual. Sim. Então é o seguinte, a vantagem do São Paulo é grande. Se tivesse 3-0, seria imensa, enorme. Ela é grande. Por quê? O Palmeiras entra com os 2-0 pesando nas costas. Agora, a tática do São Paulo qual é? Vamos ver. Ele vai apostar em segurar o jogo, no relógio. Palmeiras, à medida que for passando o tempo, se não fizer o gol, vai ficar nervoso. Enfim, é algo para ser estudado pelo Rogério e também para o Abel. É um jogo em que o Palmeiras hoje ficou aquém da eficiência costumeira que a gente tem visto e que apresentou na maioria dos 14 jogos anteriores, do Campeonato Paulista. A disputa está aberta, mas o passo que o São Paulo deu foi gigante. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.